Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia e estou aqui na Praia de Bombinhas para o nosso primeiro vídeo da série Descomplicando a Matemática. Mas o que todo esse ambiente aqui que eu tô tem a ver com a descomplicação no estudo da matemática, no teu aprendizado? É muito fácil, então vem comigo que eu vou te explicar. Na verdade, tudo isso aqui tem a ver com a primeira questão, ou melhor, a primeira dica que eu vou te dar para você aprender a matemática de uma forma simples, que é a observação da natureza. Quando eu falo em observação da natureza, eu não estou me referindo diretamente a esse mar, a esse céu azul bonito, ou também ao nosso verde das matas, mas eu estou me referindo ao meio natural em que você vive. Se é numa cidade como essa do litoral, ou se é numa cidade, por exemplo, alguma das capitais onde você não tem toda essa natureza, essa fauna e essa flora à sua disposição, mas também você tem a capacidade de conseguir aprender a matemática no meio em que você vive. Como assim? Observa algumas coisas comigo, reflete bem sobre isso que eu vou te falar. Geralmente, quando você tem os seus afazeres ao longo da semana, você cumpre determinados horários. Assim como você cumpre determinados horários, outras pessoas no teu dia a dia também têm os seus horários. E muitas vezes você coincide os teus horários com os delas, seja no caminho seu até a sua escola ou o seu trabalho, tanto ida quanto volta, você passa geralmente pelas mesmas pessoas nos mesmos lugares. Ah, mas professor Dagoberto, nunca tinha percebido isso. Então, agora chegou o momento de você começar a perceber melhor essas situações que ocorrem no teu dia a dia. Porque fazendo isso, você vai aprender de uma maneira muito mais fácil. Uma outra questão também que eu posso te dizer que isso influenciou bastante a humanidade no desenvolvimento científico e tecnológico, a matemática, ela começou assim, em regiões onde nós tínhamos bastante observação da natureza, como essa aqui que eu estou. Por quê? Porque a humanidade, as primeiras civilizações mais precisamente, começaram a se desenvolver em locais onde tinham o quê? Grandes rios ou até mesmo os mares. Porque a água é uma fonte de vida para o ser humano, é uma fonte totalmente necessária. Então as primeiras civilizações começaram a observar a questão do fenômeno das crescentes dos rios e a partir daí sabiam quais as melhores épocas do ano para colher e para plantar. Então matemática é de extrema importância na questão das unidades de medida, principalmente do tempo. Outra coisa então que vem a te ajudar para você perceber que a matemática, ela realmente de fato é uma ciência muito legal de se estudar. Ah, mas professor, eu nunca tive essa oportunidade. Então começa agora a mudar o teu olhar a respeito dela. Começa a descomplicar a matemática através dessas pequenas observações ao longo do teu dia. Até mesmo se você não prestar atenção nas coisas que acontecem ao teu redor, começa a observar também as pessoas com as quais você convive. Um exemplo, algumas pessoas elas costumam falar sempre alguns chavões, algumas frases características e você começa a perceber isso. Quando você percebe, significa que você então já está entrosado com a questão da atenção, que é um estado de alerta que vai privilegiar o teu aprendizado. Fica a minha dica então aqui para você sobre essas questões. Um outro fato importante até sobre a história da matemática é que as civilizações também, quando começaram a desenvolver seus sistemas, tanto de escrita quanto o sistema numérico, se espelhavam em padrões da natureza, como por exemplo o sistema de numeração. Algumas dessas civilizações antigas, como os egípcios, os gregos e os romanos, começavam fazendo comparações com as questões como, por exemplo, os números 1, que é representado por um risco, 2, o 3 e assim por diante. Já no sistema egípcio, se você analisar a situação e se você for realizar alguma pesquisa a respeito disso, você vai perceber que o sistema egípcio, ele usava, por exemplo, para representar o número 5, um osso de calcanhar, o desenho que representava um osso de calcanhar. E o número 1000, por exemplo, ele era representado pelo desenho de uma flor de lótus. Já o sistema romano, ele usava as partes do corpo humano. Como assim? Um exemplo bem clássico é a questão do número 5. Muitas pessoas só identificam aquela letra V, mas alguns historiadores na área de matemática, eles costumam formular algumas teorias. E uma delas é que o número 5 em romanos, que é a letra V, ele tem a ver diretamente com a questão da nossa mão aberta. Então isso representaria o número 5 em algarismos romanos.
E o número 10 nada mais é do que um V, se você analisar virado de cabeça para cima, e um V de cabeça para baixo, que vai representar então o número 10 em algarismos romanos. Veja como a natureza influenciou o desenvolvimento da matemática. Então, se a natureza fez isso, se encarregou, agora, meu amigo, é a tua vez também de observar esses fenômenos e esses fatos que acontecem na tua volta, para que você possa se desenvolver intelectualmente nessa área do conhecimento. Fica aqui então, meu muito obrigado por essa aula e espero que você tenha gostado. Deixa o teu joinha aí, deixa a tua curtida e também compartilha este vídeo com os teus amigos e espero que futuramente, no nosso próximo vídeo, a gente já esteja num lugar diferente. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu!